a intenção do Trump agora de transformar a América Latina em quintal não é apenas um ato de arrogância. Talvez, de um jeito arrogante, ele esteja, na verdade, tentando encobrir um ato de desespero. Oi, gente, aqui é Rudá Risse, do Instituto Cultiva. Nós estamos iniciando mais um Rudá Analisa. A ideia que a gente desenvolve com esse Rudá Analisa é a gente conversar e aprofundar mais temas que a gente está vendo que vocês estão preocupados, ou está girando muito nas redes sociais, ou porque o público que acompanha o Instituto Cultiva está postando nas redes sociais, ou então quando assiste esses vídeos como esse, anota aí, manda mensagem no próprio YouTube ou em outro canal, Instagram, onde a gente tem participação, né? E aí a gente, a partir disso, faz uma produção um pouco mais qualificada. Na verdade, o que eu gostaria que fosse muito mais qualificada do que as lives, né? Não que as lives sejam algo ruim, elas têm o seu papel, mas o problema é que você, ao vivo, você vira nos 30, né? Você não tem acabamento, você não tem como ter uma pesquisa de fundo para colocar dados científicos mais comprovados, né? É tudo a queima-roupa, e às vezes a gente comete erros, fala algo no ar que a tua memória te trai. E com programas como esse a gente pode dar um acabamento e oferecer, portanto, um produto, um serviço para vocês de mais qualidade e segurança, né, no uso, né? E hoje a gente resolveu tratar dessa situação do Trump em relação à América Latina. Quer dizer, muita gente ficou xingando o Trump e tal, sobre isso, principalmente da América Latina, a começar pela presidente do México, que não xingou, mas deu umas bordoadas no presidente dos Estados Unidos, bem bacana, né? O presidente da Colômbia, né? O Lula foi mais comedido, né? Mas animosidades muito tensas, e talvez na América Latina o único presidente que de fato mostrou assim uma subserviência, inclusive, ao Trump foi o Milei na Argentina. Também tem apoio de El Salvador, do presidente que um dia foi de esquerda e hoje ele é o campeão de prisões em um único país, de todo o continente, né? Mas houve uma reação muito forte. Por quê? Porque o Trump, primeiro, de maneira intempestiva ainda, na primeira sentada que ele deu na cadeira agora nessa gestão, no Salão Oval, ele vira para uma jornalista brasileira e fala: olha, vocês é que precisam da gente, nós não precisamos de vocês. Essa frase não é qualquer coisa. E é inclusive uma ruptura da diplomacia norte-americana em relação ao tratamento da América Latina como seu quintal. Então, eu estou partindo do princípio que os Estados Unidos sempre olharam a América Latina como seu quintal, né? Eu estou falando Latina porque pega, então, no caso, o México, que é da América do Norte, toda a América Central e a América do Sul, né? Não pega, portanto, se bem que ele está tratando também como latino, que uma parte fala francês, né? Está usando também o Canadá, está entrando tudo que não é Estados Unidos nesse continente, ele está tratando como se fosse quintal, né? Mesmo quando os Estados Unidos lá atrás trataram no século XX a América Latina como seu quintal, eles tiveram cuidado, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Acaba a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos estão preocupadíssimos com alguns países, mas em especial o Brasil, pela dimensão continental que é o nosso país, né, da gente bandear na Guerra Fria para a União Soviética. Isso já começa em 47, vocês vão ver o que os Estados Unidos fazem. Bom, os Estados Unidos levaram um susto quando viram que foi Cuba, né? Que foi no início uma revolução
democrática popular, depois ela foi pendendo para a esquerda e depois foi para o campo soviético, né? Nunca foi totalmente do campo soviético, havia críticas fortes a um modelo, mas para a venda externa eles estavam no mesmo bloco, trocavam açúcar e petróleo, né? Assim, e conseguiam sobreviver naquele período da União Soviética. Mas voltando, como é que os Estados Unidos trataram a América Latina logo na Guerra Fria? Eles criaram vários programas de incentivo a partir de 47 até mais ou menos 61, e eu vou citar dois: o Ponto 4 e a Aliança para o Progresso. Esses são dois programas que foram assinados por presidentes de países latino-americanos com os Estados Unidos, que eram programas financeiros, mais de ajuda técnica. Os Estados Unidos tiveram duas preocupações muito grandes com o Brasil. Isso é importante para a gente ver como que o Trump está fazendo é totalmente diferente do que da diplomacia inteligente, embora avassaladora, dos Estados Unidos do passado, né? Quais são as duas áreas que eles se preocupavam muito? Com a pobreza e a educação. Então o foco estava aí. Eles não entravam em saúde, eles não entravam em meio ambiente. A questão deles era pobreza e educação. Então nós vamos ter vários investimentos na industrialização. De certa maneira, os Estados Unidos já tinham percebido na Segunda Guerra Mundial como que o Brasil pode escapar entre os dedos. Eu não sei se vocês sabem que o Getúlio Vargas quase levou o Brasil para o eixo, né? Alemanha, Itália, Japão, e estaríamos nós lá, o Brasil. Porque o Hitler negociava primeiro que o Getúlio Vargas, no Estado Novo, né, tinha um pendor autoritário mesmo, né? Queimou livros em praça pública, aquela coisa toda. Mas ele não tinha só esse olhar, né, autoritário do Estado impondo. Ele queria o desenvolvimento do país, né? Ele queria criar um país, uma nação mais coesa e com o Estado como suporte do desenvolvimento. E ele negocia primeiro com Hitler e paralelamente com Roosevelt, até que o Roosevelt paga mais. E é com esse dinheiro que nós vamos criar siderurgias, né? No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tal, que era a plataforma para mais tarde a gente criar indústrias nacionais de carro, esse era o interesse, navios, de geladeira, fogão, tal, né? Então, e aí por isso que nós fomos aliados na última hora e fomos com a febre lá para a Itália passar frio no final da Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos sabiam que nós éramos um país governado por políticos muito matreiros, assim, né? E que sabiam negociar. Nesse caso, eles já vieram com a negociação toda. Então, eu quero citar primeiro essa questão rural e a educação. Para eu não ficar citando muita coisa, eu vou pegar uma intersecção logo de cara. Os Estados Unidos achavam que país rural é país que tem pobreza, ele não tem competição, não tem consumo avançado, não tem produto de alta qualidade, portanto não se paga salário alto. De fato, quando você planta mamona, né, você não está imaginando que você vai ficar milionário, né? E portanto você tem aquela vidinha embaixo da soleira, tal, né, tocando a viola, né? Vai vendendo mamona, faz aqui um óleo de mamona, né? Troca por um saco de arroz, alguma coisa assim. Então, assim, é isso que os Estados Unidos achavam. Ora, uma vida assim estagnada, sem futuro, sem competição, sem possibilidade de eu mudar a minha vida e de ser consumidor, é importante ter isso claro nos Estados Unidos. Eles querem criar um mercado consumidor de produtos deles, né? Eles achavam que estava a um passo de cair nas garras do comunismo e da revolução. Então eles investem para mudar esse mundo rural.
E o que eles fazem no mundo rural? Claro que vocês sabem que eles vão investir em alguns financiamentos de indústria nacional ou estadual, como de São Paulo, mas eles investem na extensão rural. Eu não sei se já parou para pensar que a extensão rural é protestante. Se você não parou, eu vou explicar para vocês. Em 47, os Estados Unidos, através da Fundação Nelson Rockefeller, produtor e comerciante de petróleo dos Estados Unidos, vem para cá e tenta instalar um serviço de assistência técnica e extensão rural em São Paulo. Acontece que em São Paulo estava a Nestlé. E a Nestlé fala: aqui não entra americano. E aí eles, ao invés de brigar, eles resolvem ir para Minas. E em Minas tem um secretário de finanças, que depois vai ajudar no golpe militar, que fala: não, eu aceito. E eles resolvem fazer uma parceria público-privado. Vocês acham que é só de agora, né? Uma parceria público-privado, é do Magalhães Pinto, o secretário de finanças, e criam um negócio chamado ACAR, que é o início do que seria a Emater, a empresa de extensão e assistência e extensão rural do Brasil, né? Todo estado do Brasil tem Emater, menos São Paulo. Olha como que São Paulo, por causa da Nestlé, até hoje é um ponto fora da curva, né? E nessa área. E aí eles trazem toda a tecnologia para o Brasil de educação e assistência técnica. Primeira marca protestante é que era um homem e uma mulher, que tinham que ser solteiros. Sempre um homem e uma mulher. E vinham num Jeep. E no Jeep tinha instalado um gerador ligado ao carro, que projetava imagens no meio rural, assim, na parede de madeira de uma casa, né, ou de uma igreja. Então é a primeira vez que o Brasil vê tecnologias didáticas que estavam ligadas a filme. A gente não tinha isso no interior. Eles pagavam super bem para a mulher e para o homem, um salário que era normalmente muito superior aos prefeitos das cidades que eles atenderam. Eles começaram a atender 4 cidades de Minas: Ubá, Curvelo, Santa Luzia e Pedro Leopoldo. Essas 2 últimas perto de Belo Horizonte, as outras 2 mais distantes. E eles, inclusive, iam com jipe em estradas de terra, que com chuva eram na lama. É uma história épica. Mas a história mais interessante é que os prefeitos falavam que era coisa de comunista. Porque chegava uma mulher que ganhava mais do que ele, era solteira, ia para o hotel, ficava um tempão, e mandava, e desmandava, e tinha curso superior. E o que as mulheres faziam? Elas desenvolviam cursos de economia doméstica. Então, como aproveitar frutas que caíam no chão e fazer compotas e tal. Há uma linha de discussão sobre a história da gastronomia e da culinária mineira que diz que ela começa com a ACAR, que depois vai ser a Emater, né? E os homens ficavam, os técnicos, né, da Emater, ficavam explicando para os agricultores qual o espaçamento mais adequado, por exemplo, na plantação de milho. E o que seria legal plantar no meio do milho para poder adubar o solo naquilo que a cana retirava. Por exemplo, não sei se vocês sabem, o consórcio, é assim que se chama no meio rural, tecnicamente, o consórcio mais adequado de plantio de milho é com feijão. Não sei se vocês sabem disso. Bom, mas de qualquer maneira o Brasil não tinha muito claro isso. O solo brasileiro tem um tipo de qualidade que precisa de uma correção, né? Talvez o cal seja o mais conhecido, né? Mas o cálcio, né? Mas a gente, quando eu era criança, você tinha grandes outdoors assim, nas rodovias sobre NPK, tinha, que é nitrogênio, potássio. Bom, é isso, é uma correção do solo. Correção do solo, de onde que vem essa correção do solo? De indústria química, Estados Unidos. Portanto, a Fundação Nelson Rockefeller, com financiamento e apoio do governo norte-americano, vem para o Brasil criar uma educação para a agricultura passar a ser consumidora de produtos da indústria. Trator, fertilizante,
agrotóxico. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, até filtro de água, porque não se tomava água filtrada nesse período, né, dos anos 40 início dos 50. Em Minas explode a quantidade de fábricas de filtro de barro, só para vocês terem uma ideia, né? O colchão, como que essa lógica. O Marx explica isso. O Marx explicava que quando entra uma mercadoria que contém alta tecnologia, e se ela cair numa ilha que não tem tecnologia nenhuma, ela, por si só, por exemplo, imagina cair um tênis Nike, né, numa ilha lá que só tem cara que caça com flecha e usa um sapato feito com palha, aí cai uma caixa de Nike. O cara vê que com o Nike ele não tem frieira, o pé dele não se machuca com a palhinha lá que ele usa, dura mais tempo, começa todo mundo a ter um novo padrão de produção e de consumo. E aí você tem uma disputa tecnológica instalada pela mercadoria, sem publicidade, sem propaganda. Ora, o que os Estados Unidos fizeram com a extensão rural foi inocular essa disputa de mercado capitalista, que até hoje está na cultura brasileira, né? Na educação, isso já é educação rural, né? Eles ainda investiram em uma outra coisa. Eles pegaram e focaram 7 estados do Brasil e pagaram bolsas para professores ou gente de secretarias de educação estudar nos Estados Unidos. Ei, que maravilha, né? Bolsa do governo norte-americano, mas como eles são bacanas, né? Para quê? Para estudar currículo e estudar gestão escolar. É por isso que nós no Brasil adotamos esse modelo de seriação, primeira série, segunda série, que é um modelo norte-americano do século XIX. Quase que a América inteira trabalha fora dos Estados Unidos com um modelo de ciclo, como na Europa, mas nós usamos série. Os pais adoram que o filho repita para ele aprender. Se repetência fosse tão importante, por que é que o Brasil é campeão de repetência e nós não melhoramos nunca? Eu já falei uma vez para o professor, se repetir é tão bom, então significa que quando você é punido por um erro, você é incentivado. Então, quando a maioria da tua sala não aprender, vamos cortar o teu salário. Você acha bacana isso? Você vai melhorar? Então, assim, essa ideia vem dos Estados Unidos, porque a ideia de repetir ou passar está ligado com o período que o mercado contrata. Para vocês terem uma ideia. Ou seja, por que isso é tão bom repetir e a gente não repete em junho, ou maio, ou outubro? É porque o mercado contratava naquele período a partir de dezembro. E é por isso que repete aí os alunos, né? Bom, mas vocês estão vendo como que os Estados Unidos trataram a gente. Não foi isso que o Trump falou, né? O Trump falou, eu não preciso de vocês. Aqui mudou. Então a questão é, por que mudou a posição? Não é só porque ele usa cabelo abóbora, né? Evidentemente não é porque ele é meio doido, né? A família dele deu cano, né? É do setor imobiliário, o pai dele teve que devolver dinheiro, foi processado, ele também. Não é porque ele está acostumado com essa cultura. É porque, na verdade, o Trump é o primeiro presidente criminoso sentenciado por um júri popular. Quando você tem um presidente que é oficialmente declarado criminoso e que tem mais um conjunto de ações judiciais contra ele e que tem provas muito substanciais, veja, ele foi sentenciado como criminoso, né, como culpado de uma das ações que corriam na justiça, considerada a mais leve, a menos poderosa de comprovação. Tem outras muito piores, com envolvimento na campanha, com fraudes. Eu inclusive fiz fio no Twitter por várias semanas, cada dia, ou por vários dias, por cada dia eu coloquei uma parte da história da vida do Trump, e agora recentemente. Procura lá, @Rudarice, no Twitter, no X, e veja os fios que eu fiz, um sobre a campanha dele, o primeiro governo dele, o que ele fez no meio ambiente, o que ele fez, bom, política externa. Você vai ver essa história lá, né? E os casos, né, julgamentos dele e tal. Ele pega e se elege
presidente, a legislação dos Estados Unidos, que é muito maluca, acaba congelando, vamos dizer assim, os outros julgamentos e a própria sentença. E ele não é absolvido, ele é criminoso, mas ele não teve que pagar multa nem foi preso. Acho que seria demais para os Estados Unidos ser governado por um presidente dentro da cadeia, né? Mesmo porque tinha que construir uma cadeia, uma cela oval, né? Deve gastar bastante dinheiro para isso, né? O fato é que, pensem comigo, quando um presidente da República sabe que ele é criminoso, mas ele é impune, ele sabe que ele pode fazer qualquer coisa. Ele não deve nada a ninguém. Agora, pior, se ele sabe que depois, esse é o último governo dele, nos Estados Unidos não pode um presidente ser presidente por mais de 2 vezes. Ele não pode, não tem possibilidade nenhuma. Ele sabe que ele não vai voltar a ser presidente. E ele pode ser julgado logo depois. Ele sabe que ele tem que fazer tudo agora. E ele tem que mudar a legislação. Se bem que nos Estados Unidos, o ex-presidente ele continua tendo um papel público, né? Mas ele teria que estar com salvaguardas para ele não ser julgado por aqueles outros casos que eu falei em sequência, né? Então ele tem que agir muito pesadamente. Quero explicar para vocês que tem um outro fator também para o Trump se sentir tão tranquilo. É que no final da primeira gestão dele, por um sopro da sorte, ele indicou muitos juízes, 100 em alçadas de apelação, alguns em alta esfera do judiciário dos Estados Unidos, todos hiperconservadores, homens e mulheres, né? Então, quando se fala na televisão, ele tem hoje um judiciário favorável, hiperconservador, na verdade foi ele que montou antes do governo Biden, né? Em alguns casos, assim, teve situação muito interessante, porque o Obama tinha indicado o juiz e o Senado, que tinha maioria republicana, vetou a indicação. Teve um presidente da Câmara, né, lá no Capitólio dos Estados Unidos, que nem colocou em pauta a discussão dos deputados, né, e postergou. O Trump vence, assume o governo e ele indica o juiz que é aprovado pelo Senado, né? Então vocês veem que ele tem uma situação muito confortável e ele deve mudar as leis. Bom, então voltamos. Então, nesse sentido, o Trump quer agora tratar de uma vez a América Latina como seu quintal. Qual que é o objetivo? O objetivo é o expansionismo. Lembre-se, os Estados Unidos está no momento mais difícil desde que, entre as guerras, ele vai se tornando, depois da Segunda Guerra Mundial, ele se torna a maior potência mundial, e com a queda da União Soviética, o império mais gigantesco do ponto de vista econômico, do ponto de vista da geopolítica e potência militar. Acontece que há uma série de projeções, inclusive científicas, que identificam que em 5 anos a China passa em tudo isso os Estados Unidos. Então o Trump está se debatendo com essa nova realidade geopolítica. E daí entra a América Latina. Se ele asfixia a América Latina, o que nós produzimos passa a ter um papel no que se chama divisão internacional do trabalho. Vou explicar uma coisa. O Brasil não pode se aliar à China. O Brasil não pode criar tecnologia de alto valor agregado. Ele não pode começar a fazer muitos aviões pela Embraer. Nós não podemos criar tecnologias avançadas, por exemplo, no setor de comunicação, né, que nós sempre fomos craques, né? A gente tinha, inclusive, um centro de tecnologia em comunicação em Campinas, né, que o Collor destruiu, né? E aí as cabeças pensantes, cientistas daquele centro foram para a Alemanha, França, para outros países, né? Então, assim, claro que a China também não quer ser muito boazinha, mas ela sabe que ela tem que ceder alguma coisa para o Brasil, então esperem que vai ter algum tipo de investimento, alguma parceria de investimento tecnológico,
com o Brasil, porque com isso ele consegue criar alguma barreira para os Estados Unidos dominarem completamente o Brasil, através da transformação do Brasil em produtor quase exclusivo de commodity. E para eles. Então, quando o Trump fala, vou aumentar as tarifas em 15%, já falou 20%, mas ultimamente está falando em 15% para produtos nacionais, não é para só defender os produtos norte-americanos. Claro que é para defender, mas é também para ter barganha, poder de barganha. Vocês viram que ele fez agora com a Colômbia. Né? Quando o presidente Petro da Colômbia falou, você não vai trazer os deportados da Colômbia com avião norte-americano, não vai pousar aqui, o Trump joga tarifa para 25%, o Petro fala, então vai ser 50% para os produtos norte-americanos, e depois ele recua. E aí o Trump também recua. Ou seja, é aquela coisa do bode na sala, né? Vocês devem saber essa história da política, dizem que na época da União Soviética, que as pessoas viviam em antigas mansões, o governo soviético dividiu as salas em ambientes das mansões que antes estavam com os bastardos para eles morarem em famílias, cozinhavam e dormiam dentro de um quarto no inverno, né, sem calefação ou com pouca calefação. E aí começa uma reclamação muito grande. Essa história diz que aí o governo decidiu dar uma cabra para cada família para que pudesse tirar leite para as crianças. E a cabra cheirava mal, comia tudo, aí a reclamação aumentou, até que o governo foi lá e tirou a cabra, e aí ficou como era antes, só que agora estava a vida muito melhor sem a cabra, ninguém mais reclamou. Né? Esse que é colocar o bode na sala. Né? A história do Trump foi essa com a Colômbia, mas é isso que ele vai fazer com o Brasil. Ele vai colocar um monte de bode, né, ovelhas, elefantes, ele vai colocar um monte de coisa na sala do Brasil e vai fazer o governo Lula ou ameaçar algo ou recuar. O pior vai ser recuar. E o pior é que o Lula está ameaçando recuar mesmo. Para ele depois tirar o bode e aí a gente voltar, fica feliz, na mesma situação que não gostava que ocorresse antes. Né? Então, é isso que o Trump está fazendo. Primeiro, ele tem uma política expansionista. Ele quer a Groenlândia, ele quer parte da Austrália, ele quer parte do Panamá, ele quer tudo. Esse expansionismo tem muito sentido para impérios em decadência, sempre foi assim. Não tem nada de novo. Não é muito estranho que os Estados Unidos declare tão nitidamente essa política expansionista, mas eles sempre foram assim. Porque eles nasceram como nação com uma filosofia chamada excepcionalismo. O excepcionalismo norte-americano diz que é uma nação criada por Deus e eles têm uma tarefa a cumprir no mundo, para a estabilidade do mundo e para salvaguardar os grandes princípios e orientações divinas. Por isso que eles vão para a guerra. Dentro dessa concepção ideológica, grande parte dos norte-americanos que não sabem nem onde fica a capital do próprio país, né, eles embarcam nessa por isso que é o sonho americano. Por que o sonho americano não é na Colômbia? Né? É porque Deus escolheu os Estados Unidos, então o sonho só pode ser lá. Né? Então essa ideia expansionista sempre teve nos Estados Unidos, mas agora com Trump é diferente, porque agora o império está em queda. Então ele precisa ter territórios para anexar riquezas, como o caso da Groenlândia, consumidores e tecnologias, como é o caso do Panamá, controle de comércio, e no caso também do Canadá. Ele não vai fazer muita coisa com o Canadá, mas ele vem humilhando o primeiro-ministro do Canadá desde a primeira gestão. Não é de agora. Ele vem instigando um ódio contra o Canadá, dos Estados Unidos contra o Canadá, há muito tempo, e falando que o primeiro-ministro é fraco. Só para lembrar, o demissionário primeiro-ministro agora do Canadá, ele sempre defendeu a parada gay, foi para a parada gay, ele é um cara que defende a diversidade e tal, foi muito atacado pela extrema-direita, e é por isso que o Trump fala ele é fraco.
Ele já falou lá e falou agora de novo, desde o primeiro governo. Misógino, aquele cara. Bom, quem usa cabelo de abóbora, cor de abóbora, gente, não dá para confiar muito, entende? O fato é que eu acho que está claro para vocês, ele percebe que é a última chance que ele tem antes que a China domine e ocupe o lugar que por tantas décadas foi dos Estados Unidos. Vejam que mudou o estilo com a gente. Não é mais apoio para trazer o Brasil para a mesa do jantar dos Estados Unidos. Agora é porrada.